que consiste o 5S? Então, a gente tem basicamente 5 sensos, ou essas 5 palavras em japonês aí, que todas acabam começando com S. Quando a gente olha para o português, a gente fala que o primeiro S é senso de utilização. O segundo S, senso de ordem, ordenação. O terceiro, limpeza. O quarto senso, padronização. E o quinto senso, autodisciplina. Tá bom? A gente vai ver o que cada um quer dizer. O que é importante aqui, já logo de cara, a respeito do 5S, perceber que ele funciona em degraus, em etapas. Então, a gente primeiro vai fazer o primeiro S, depois o segundo S, e assim sucessivamente. A gente não vai já logo querer aplicar o quinto S, uma autodisciplina, ou uma padronização, como eu falei lá no nosso workshop, um POP, um processo padronizado. Não faz sentido se a gente não percorreu todas essas etapas. Isso vale, como eu falei, para a fábrica, vale para escritório, vale para qualquer processo, no final das contas. O que a gente espera ganhar com o 5S? Né? Então, a primeira coisa é tornar o ambiente favorável à qualidade. Tornar as coisas visíveis. Né? Então, diminuir o índice de acidente, diminuir o índice de retrabalho, diminuir o índice de problemas. Com isso, a gente incentiva a criatividade, né? Muitas pessoas podem pensar que um sistema organizado, que um lugar organizado com padrões bem definidos, é como se fosse assim, um engessamento. É pelo contrário, quando a gente tem as coisas, cada coisa em seu lugar, é mais fácil a gente ter ideias criativas, a gente percebe oportunidades mais claramente. Com isso, a gente também melhora a nossa comunicação, a gente finalmente combate os desperdícios. Então, eu imagino que vocês lembrem que no primeiro treinamento, naquele primeiro workshop de Lean Thinking, a gente falou muito de combater os desperdícios. Né? Então, eram 7 desperdícios, cada um deles ali a gente pode combater de uma forma. O 5S vai ajudar ou vai promover esse combate aos desperdícios, tá bom? Com isso, a gente espera produzir mais eficientemente, ou seja, gastando menos recursos e produzir mais daquilo que a gente precisa que seja produzido. Então, isso vale tanto para uma fábrica, tanto para um estoque e para os processos administrativos, que é o que a gente chama dos Lean Offices, né? Assim, os processos, as jornadas daí financeiras, RH, DP, contabilidade. A gente vai ver o primeiro S, o SEIRI, senso de utilização. Senso de utilização significa ter em seu local de trabalho somente as ferramentas necessárias e apropriadas para trabalhar. Isso, num escritório, é a nossa mesa de trabalho, é a nossa pasta pública, a pasta do nosso área de trabalho do nosso computador, é a nossa caixa de e-mails, enfim. O que a gente precisa olhar no primeiro S é o seguinte: propor o descarte daquilo que é não necessário, daquilo que não está sendo utilizado. E se a gente tiver alguma dúvida, se pensar, bom, será que eu vou usar isso no futuro? Será que isso é importante? Será que esse documento é relevante? A gente tem essa figura da quarentena, que é o quê? Quarentena a gente não tem a certeza de que vai usar ou não aquele determinado informação, item, material. Então a gente deixa ela reservada em quarentena, deixa lá um tempo. Se a gente usar, beleza, tira da quarentena. Se não usar, a gente deveria ter uma política de descarte, né? Bom, descartar o inútil, mesmo que tenha valor. Isso é muito importante. Se a gente tem coisas a mais do que a gente usa, a gente acaba se perdendo. A gente vai procurar um documento em uma pasta que tem muita coisa, e muita coisa que a gente nem usa mais, é perda de tempo. Então, aqui a chave é o seguinte: a gente só deveria ter no nosso local de trabalho aquilo que é necessário e aquilo que é apropriado. Então, quando a gente está falando do primeiro S, a gente entende, bom, necessário, tudo aquilo que é utilizado e somente aquilo deve estar na sua área de trabalho. O necessário é isso, a gente só consegue executar o nosso trabalho com as coisas necessárias. Esse é um critério que a gente vai usar para aplicar o primeiro S. O excesso, ele atrapalha tanto quanto a falta. Então, coisa demais prejudica. Uma simples limpeza na nossa área de trabalho, na nossa caixa de e-mail,
já ajuda muito a nossa produtividade no final das contas. Por ferramentas apropriadas, a gente está falando aqui o seguinte: a gente dispensar as gambiarras, daquele jeitinho, aquele jeito mais ou menos de se fazer as coisas. A gente deveria ter as ferramentas adequadas, projetadas para a atividade que a gente está fazendo. Então, isso aí favorece muito o nosso trabalho também. Então, é um computador que está lento, por exemplo, isso aí é uma ferramenta que não está apropriada. Por que ele está lento? Aí você vai precisar entender, fazer uma formatação, colocar um SSD, enfim. Agora, pessoas ficam com computadores lentos por muitos anos sem trocar e sem fazer nada a respeito, né? Às vezes está com vírus, enfim. Então, a gente precisa olhar para o que a gente tem, pensar e refletir. Será que isso aqui é apropriado para a tarefa que eu estou executando? Será que a minha agenda é apropriada para eu organizar meu fluxo de trabalho? Ou eu deveria ter uma planilha? Será que essa planilha é apropriada ou eu deveria ter uma planilha online? Será que a planilha online é apropriada ou eu deveria ter um sistema? E assim, sucessivamente, a gente vai julgando e avaliando se tudo aquilo que a gente usa é apropriado ou não para executar o trabalho que é colocado para a gente. 3 categorias que a gente vai classificar esses itens que a gente está olhando. A gente tem coisas que são necessárias, são úteis, eles devem estar organizados. Ponto. A gente tem coisas que talvez sejam úteis no futuro. Então, esses talvez sejam úteis, vai que eu preciso, a gente deveria colocar em quarentena, deveria ter um lugar separado por, bom, vamos avaliar se isso aqui será útil ou não no futuro. E objetos desnecessários, coisas que a gente sabe que não usa, que são inúteis, mesmo que eles tenham valor, a gente deveria ou arrumar eles, porque eles são quebrados, ou a gente deveria descartar e tirar do nosso ambiente de trabalho. Esse é o recado que fica do senso de utilização do Seiri. Separar o útil do inútil, ou seja, eliminar o que não for necessário. Às vezes, as pessoas querem organizar coisas inúteis para deixar elas mais organizadas, mas não faz sentido. As coisas inúteis não deveriam nem estar lá. Então, esse é o recado que fica a partir do primeiro senso, né? Que entra em linha com o que a gente falou das atividades que não agregam valor. Né? As atividades que não agregam valor e podem ser eliminadas do nosso processo deveriam ser eliminadas.